Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, aluna de mestrado em Ciência do Solo, e hoje nós vamos falar de curva de retenção de água no solo. Para isso, precisamos recordar que a dinâmica de água no solo ela acontece no espaço poroso e está diretamente ligada ao tamanho dos poros. Então, nos macroporos, a água se movimenta livremente e é facilmente perdida por percolação. Já nos microporos, existe o efeito de capilaridade ou ascensão capilar, sendo que quanto menor o tamanho do poro, maior a força de ascensão capilar e maior a energia de retenção de água nesses poros. Então, nos microporos, a água ela está mais fortemente retida. Logo, cada tamanho de poro requer uma força diferente de tensão para que ele seja esvaziado. Em laboratório, o procedimento para a curva de retenção acontece da seguinte forma: com o amostrador de Ulland, são coletadas amostras indeformadas em anéis com dimensões conhecidas de altura, diâmetro e peso. Esse anel é coletado, embrulhado em papel de filme e levado para o laboratório, a qual é feito o preparo da amostra, de forma que essa amostra ela respeite o volume do anel. O anel é levado para saturação em bandeja com água destilada. Para que esses anéis sejam submetidos às tensões, nós usamos o funil de Buchner e a mesa de tensão para baixas tensões e o extrator de Richards, que é a câmara de Richards, para tensões maiores. Bom, a curva de retenção é uma curva que relaciona o teor ou o conteúdo de água no solo com a força de tensão com que essa água está retida. E ela é uma propriedade físico-hídrica do solo que pode ser então determinada no laboratório pelas amostras indeformadas, utilizando as tensões obtidas no funil, na mesa e na câmara de Richards. E essas tensões, geralmente aplicadas, são de 2, 4, 6, 10, 100, 500 e 1500 kPa. No gráfico, nós temos um exemplo de curva de retenção de água relacionado com a umidade presente no solo nas diferentes tensões aplicadas. No início da curva, quando aplicamos baixas tensões, os primeiros poros a serem esvaziados são os de maior tamanho. E quando aplicamos tensões maiores, os poros de menor tamanho são esvaziados. De posse dessas tensões, nós temos que ajustar a equação de retenção de água, e essa equação pode ser ajustada por diferentes autores. Como podemos ver, existem vários autores e o que muda são os parâmetros que eles usam nas equações. A equação de Wangen-Ult, em 1980, é muito utilizada para relacionar a umidade com a tensão matricial aplicada no solo. A curva de retenção, ela nos traz informações como a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. A capacidade de campo é expressa na literatura pelos valores de 0,33 atmosfera para solos argilosos e 0,10 atmosfera para solos arenosos. Já o ponto de murcha permanente é expresso a 15 atmosferas. Então, a água disponível no solo é essa diferença entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Pensando no monitoramento da umidade do solo para o cultivo agrícola ou florestal, conhecer a umidade de um solo em cada ponto da curva permite fazer intervenções, por exemplo, no processo de irrigação no momento correto. Muitos fatores influenciam o comportamento da curva de retenção de água no solo. E um desses fatores é a textura do solo. Aqui nós temos duas curvas de retenção de água. Em azul, um solo argiloso e em verde, um solo arenoso. Podemos observar que o solo arenoso perde água muito rapidamente até a capacidade de campo por percolação, enquanto no solo arenoso a secagem do solo é mais gradual ao longo da curva. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção e até a próxima.